feriado da Páscoa ele tem tomado uma conotação cada vez mais comercial. Aliás, como a grande maioria dos feriados, sejam eles religiosos ou não, acabou aquele clima de um feriado religioso em que as pessoas meditam sobre o significado dele. A Páscoa mesmo se tornou tanta celebração de coelhinho, que é difícil explicar para a criança qual a ligação entre coelhinho e ovo, porque as crianças aprendem na escola que coelhinho não bota ovo, mas aí esse mesmo coelhinho que não bota ovo, traz o ovo de Páscoa, na mesma escola que ensinou que ele não bota ovo, fica uma coisa meio bagunçada. Eu estou falando isso porque eu tenho filhas, e a Luísa perguntou isso, mas por que tem coelhinho e ovo se coelho não bota ovo? E aí a gente tem que fazer uma exegese enorme para tentar explicar que uma coisa significa uma coisa, outra coisa significa outra coisa. E aí ela pergunta, mas como é que juntaram as duas? Aí, não sei, vai perguntar essas coisas que adultos entendem isso para vender ovo de chocolate e por aí vai. E aí o problema é que não só a nossa cultura tem feito isso, como às vezes uma grande parte dos cristãos tem entrado nessa cultura e celebrado muito mais o consumismo dessas datas religiosas do que o significado dela. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa, você vai se assustar com um número altíssimo de igrejas que não aproveitaram o mês de abril, que é o mês onde nós comemoramos a Páscoa, para falar sobre Páscoa. Ou então um grande número de igrejas que separou apenas um final de semana para falar do maior acontecimento da história do cristianismo. Inclusive, a Bíblia diz que se a ressurreição de Jesus não tivesse acontecido, absolutamente tudo que nós fazemos, não serve para nada. É a ressurreição de Jesus que dá legitimidade a toda a história que o cristianismo acredita. E aí são igrejas que não celebraram a Páscoa direito, e aí Natal, que é uma outra data altamente comercial, vamos passar 3 meses falando sobre Natal, aquela coisa, pregando sobre a manjedoura de Jesus, o burrinho que estava aberto na manjedoura, a vaquinha, e por aí vai. Não há nenhum problema em fazer isso, desde que nós celebremos com profundidade as datas marcantes que fazem sentido na nossa história. E a ressurreição de Jesus, a Páscoa cristã, é a principal delas. É por isso que nós reservamos todo o mês de abril para falar sobre uma série que nós denominamos Anástasis, que nada mais é que o termo grego que é usado no original da Bíblia do Novo Testamento para definir a palavra ressurreição. Nós falamos sobre vários aspectos baseados no Evangelho de Marcos, capítulo 16, que é o nosso texto base, e hoje nós vamos falar sobre o final dele. Jesus ressuscitou, ele contou isso, mostrou isso aos discípulos, e a pergunta é, e agora? Porque se nós não fizermos a pergunta, e agora? Fica assim, beleza, nós comemoramos a Páscoa, acabou o domingo de Páscoa, meditamos sobre isso, agora a gente espera a próxima Páscoa chegar para fazer tudo de novo. Não é isso absolutamente que Deus espera de nós. É por isso que hoje nós vamos falar sobre a reação inevitável que acontece a partir da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, ele usou algumas testemunhas improváveis nesse processo, ele fez com que pessoas marginalizadas fossem incluídas, ele fez com que o silêncio da ressurreição mudasse a nossa vida. A pergunta que nós precisamos fazer é: qual é a reação que Deus espera de mim e de você a partir da realidade da ressurreição? Antes, eu queria dizer 2 coisas importantes. Se de fato Jesus ressuscitou, como nós cremos que ele ressuscitou, e como a Bíblia diz que ele ressuscitou, então Deus tem poder absoluto sobre todas as coisas, como aliás nós sempre cremos que ele teve. Deixa eu dizer de novo isso. Se a ressurreição de Jesus é um fato, se Jesus realmente ressuscitou, então não há nenhum aspecto da nossa vida, nenhum acontecimento sobre o qual Deus não tenha absoluto poder. Porque aquele que venceu a morte tem poder para vencer todas as outras coisas, sejam elas quais forem. Assim, o convite de colocar os nossos problemas, nossas dificuldades,
nossas angústias diante da cruz e diante de Deus, é completamente legítimo, porque não há absolutamente nada difícil para Deus. Se Jesus ressuscitou dentre os mortos, e nós cremos que Ele ressuscitou, então Deus tem poder absoluto sobre todas as coisas. E a segunda coisa que eu queria dizer: se Jesus realmente ressuscitou, se a ressurreição aconteceu como nós cremos que ela aconteceu, então de verdade há uma nova vida disponível para mim e para você. E há a possibilidade do sobrenatural acontecer, tanto em nossa vida, como através da nossa vida. Todo mundo aqui ora, não ora? Você pode orar de uma forma não convencional, mas alguma coisa a gente diz para Deus e espera uma resposta dele. Imagine que você vai orar. Deixa eu chamar alguém aqui para nós fazermos uma representação de oração. Pedi para o Guilherme, vem aqui, Guilherme. Vamos imaginar que o Guilherme chegou para mim e ele pediu oração por algum motivo. Tipo, eu estou com uma dor no dedo do pé. E aí, essa dor no dedo do pé está incomodando, ele não consegue trabalhar, e ele precisa que Deus o cure dessa dor no dedo do pé. E aí ele chega para mim e fala assim: você podia orar por mim? Então, beleza, eu vou orar por ele. E aí, só que a hora que eu vou orar por ele, alguém bate nas minhas costas. E aí, vou pedir pro Rodrigo, vem aqui, o meu irmão Rodrigo. Aí, a hora que eu for começar a orar, você dá aquele toquinho tipo me chamando, tá? Com educação, viu? Vamos começar a orar. Aí alguém bateu em minhas costas, então, opa, peraí. Só que a hora que eu olho para trás, quem você acha que bateu em minhas costas? Jesus. Jesus. A Bíblia diz em Isaías 53 que não havia nenhuma formosura em Jesus. Você lembra de semana passada? Não, e aí eu olho e falo assim: Jesus, sou eu. Que você veio fazer aqui? Não, você não vai orar pelo Guilherme? Eu vim aqui acompanhar a oração. O senhor vai orar? Não, você mesmo ora, mas eu estou aqui dando meu apoio moral. Aí Jesus vem aqui. Aí eu falo: então Jesus, vamos fazer o seguinte, a gente vai orar, eu vou pôr as mãos sobre o Guilherme para a gente orar. Se o senhor puder aí impor as mãos, sei lá. Aí Jesus fala: não, impõe as mãos também. Aí Jesus vem impor as mãos aqui. Me diz o seguinte: você oraria igual? Sim ou não? Agora, por que você não oraria igual do que eu oraria antes de Jesus aparecer, para estar junto ali para fazer a oração? Simples, porque Jesus está junto. Agora, a pergunta é: ele não está sempre? Por que então nós nunca oramos como se ele sempre estivesse presente, como ele está presente? Notou? O que eu estou dizendo aqui, se Jesus ressuscitou, e nós cremos que isso aconteceu, então há uma nova vida, e há a possibilidade do sobrenatural acontecer, porque a Bíblia diz que aquele que ressuscitou nos deu autoridade para fazer todas as coisas em nome dele, porque nós somos representantes e sacerdotes do reino dos céus onde nós estamos. Assim, quando eu vou orar pelo Guilherme, por qualquer pessoa, e quando você vai orar por qualquer pessoa, e até mesmo pela sua vida, mesmo que você não queira, Jesus está presente naquele momento. O nome dele é que é usado. É por isso, inclusive, que todo bom cristão, quando ele vai terminar a sua oração, ele não faz oração baseado nele mesmo. O término da oração cristã sempre é: em nome de Jesus, amém. É uma forma que eu estou usando para dizer: Deus, isso que eu estou pedindo para a vida do Guilherme não é baseado no meu poder, na minha oração. Eu estou pedindo isso em nome de Jesus. Ou seja, ele está presente nessa história toda. A presença de Jesus, nós não podemos esquecer, muda completamente, ou deveria mudar completamente, a forma que nós fazemos as coisas. Quando nós nos sentamos, imagine que estou eu e o Guilherme sentados para comer um lanche, e aí eu falo para o Guilherme: pô, Guilherme, vamos comer um lanche, mas vamos agradecer esse lanche primeiro? E aí Jesus chega e fala assim: beleza, você vai agradecer para quem? Na verdade para o senhor mesmo. Então estamos aí.
Vamos dar a mão em 3. Você faria a mesma oração? Você já dava uma mudada na oração, porque o cara que deu tudo isso pra gente, está aqui. A gente para aquela, magníssimo, magnânimo, bondoso, Senhor. Vossa Excelência está aqui entre nós. Jesus, ele puxa uma cadeira, senta na mesa, fala, agora a oração que eu posso fazer, Jesus, valeu aí. Não dá para aumentar o bacon? Alguém que transformou água em vinho, de repente alguém transformou água em vinho, eu peço só um x-salada, fala, Jesus, me põe as mãos aí, quem sabe? Parece mais 3 hambúrgueres, camadas de bacon, maionese, some, alface, tudo um milagre maravilhoso da parte de Jesus. Muito obrigado, cara. Hoje você virou Jesus, hein, Rodrigo? Tá com moral hoje. Jesus tinha ensinado isso aí. O que acontece é que eu não sei porquê, nós não tomamos noção que a ressurreição é um fato e que, sendo real, Jesus está presente em todos os atos da nossa vida. Porém, nós simplesmente fazemos as coisas como se ele não estivesse, como se ele fosse uma ideia. Eu falo em nome de Jesus para dar força à ideia, mas a Bíblia diz, e o próprio Jesus disse o seguinte: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, o que ele disse? Eu estarei ali, eu estou ali no meio deles. O que significa dizer? Que ele está aqui. Nós estamos falando sobre ele, ele está presente. Talvez fazendo assim. Eu aumentaria bacon mesmo. Veja o que a Bíblia diz lá em Marcos 16. Vamos para o texto para ver algumas coisas interessantes que esse Jesus que disse que estaria presente em toda a nossa caminhada a partir de então, diz aos seus discípulos no texto de Marcos capítulo 16. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu não abri minha Bíblia ainda, a partir de onde eu vou começar. 14, eu achei aqui. Marcos 16, a gente vai ver hoje a partir do versículo 14 até o final do capítulo. Mais tarde, depois ele ter falado para Maria Madalena, avisar os outros, o pessoal não creu. Lembra toda a história que a gente já viu esse mês todo? Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, aos discípulos que estavam lá, à exceção de Judas, que já tinha ido abraçar o capeta, enquanto eles comiam. Jesus censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque eles não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Deixa eu explicar esse texto, porque esse texto tem sido usado de uma maneira não muito correta por muitas pessoas cristãs. Muita gente, quando olha nesse texto, principalmente algumas igrejas, pensam assim: precisamos fazer um ministério de missões em nossa igreja. O que é um ministério de missões? Pessoas especialmente chamadas por Deus vão elaborar acontecimentos para dizer para as outras pessoas a importância de fazer missões, de pregar o evangelho. Então faz, sei lá, Festa das Nações Cristãs. Não sei se vocês já viram isso. Não viram isso? É assim, Festa das Nações Cristãs, é sério, tem isso. Alguém aqui já viu isso? Festa das Nações... E aí você faz assim, por exemplo, barraca da Alemanha. Aí os desafios de alcançar os alemães. Aí o pessoal vai vestido de alemão, aí come uns chucrute, e aí o dinheiro que é naquela vai para algum missionário que está na Alemanha. E aí então a igreja termina aquela Festa das Nações pensando assim: ó, como nós somos missionários. Porque esse texto, Jesus ordena um movimento. E o autor do Evangelho coloca algumas palavras importantes. E lembre-se que o cara que está escrevendo não está usando as palavras aleatoriamente. Porque inclusive nós cremos que Deus inspira esses caras enquanto eles estão escrevendo a Bíblia. Mas Jesus apareceu aos 11. E o que ele diz? Vão pelo mundo e pregam o Evangelho. Ele diz a quem? Aos 11. Que representam todos os discípulos de Jesus Cristo. Assim, quando eu olho para o Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14, e Jesus diz:
vão pelo mundo todo e pregam o evangelho, significa que Jesus, esse mesmo que está presente, é como se ele estivesse ao seu lado, exatamente agora, colocando a mão no seu ombro e falando assim, viu? E aí, automaticamente, é claro que eu tenho a tendência de olhar para Jesus e falar assim, mas os 11 foram. Mas da mesma forma que a Bíblia foi escrita para os 11, também é escrita para cada um de nós. E também, a ideia que o texto quer dizer é o seguinte, enquanto estiverem indo, porque a ideia na tradução portuguesa é, vão e preguem. Se nós tomarmos cuidado, a ideia é a seguinte, só vale para quem parou tudo que está fazendo, pegou a vida, consagrou a vida a ir para algum lugar específico, ir lá pregar e depois volta. Mas a ideia do texto não é essa. A ideia que Jesus está passando é como se ele dissesse para os discípulos, enquanto vocês vão para onde? Para qualquer lugar, açougue, mercado, praia, montanha, trabalho. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é, enquanto vocês estiverem vivos, caminhando e fazendo todas as coisas, vão fazendo isso, pregando o evangelho a quem? A algumas pessoas pré-selecionadas? Não, vão e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Veja que Jesus está dizendo que pregar o evangelho não é uma parte da nossa agenda, é a nossa agenda. Ou seja, eu não posso organizar a minha agenda da tal forma assim, eu tenho todos os meus afazeres, e agora eu quero ver como é que eu vou encaixar o evangelho em tudo isso que eu faço. Não, o que a Bíblia está dizendo é, 24 horas da minha agenda, eu como cristão sou chamado a, fazendo o que eu fizer, pregar o evangelho. Deixa eu ver agora como é que eu vou encaixar o meu trabalho nisso. Porque em primeiro lugar vem a pregação do evangelho, e depois o meu trabalho. Ou seja, mais importante do que ganhar o meu dinheiro através do trabalho que Deus me deu, é pregar o evangelho através do trabalho que Ele me deu. É como se Deus dissesse o seguinte, a coisa mais importante na sua vida é pregar o evangelho. E eu poderia simplesmente dizer para você assim, largue tudo e você vai viver pregando o evangelho. O que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir, onde você vai morar, problema seu. Se vira, você vai pregar o evangelho. Deus é tão gracioso que não fez isso. Deus fez o seguinte, você precisa pregar o evangelho. E eu vou colocar você em determinados lugares para você fazer isso. Por exemplo, você vai trabalhar em determinado lugar, qualquer lugar que nós formos trabalhar, Deus não foi pego de surpresa do tipo, eu nem sabia que ele estava trabalhando lá. Deus já programou de uma tal forma que você fosse colocado lá para pregar o evangelho. E ainda, Deus é tão misericordioso que deixa você ganhar dinheiro com isso. Você como cristão, como cristã é chamado a pregar o evangelho, e Deus ainda deixa que você receba um olerite, um pagamento e um dinheiro na sua conta para fazer aquilo que milhares de pessoas na história teriam feito de graça. No entanto, o que é que nós ainda fazemos? Como nós não temos a exata noção de que Ele está do nosso lado 24 horas por dia, nós vivemos como simplesmente se Ele não estivesse. Qual é a reação inevitável que Deus espera de nós através do acontecimento ressurreição de Jesus? Vão pelo mundo todo, enquanto vocês caminham, aonde vocês estiverem, preguem o evangelho. Agora, é claro que quando a gente fala sobre isso, automaticamente algumas barreiras começam a ser colocadas em nossa mente, simplesmente para a gente não fazer aquilo que deveria fazer. Do tipo, eu não sei falar, eu sou ruim com as palavras. Eu já vi muita gente falando assim, eu sou ruim com as palavras. Aí você puxa assunto de futebol com ele, ele sabe a escalação para a seleção da Tchecoslováquia de 1962. Ele fala assim, mas na Bíblia tem uns nomes muito estranhos. Você lembra do Dorinho? Dorinho, aquele que jogou no Corinthians, lembra? O nome dele era Stanislau da Silva. Ele jogou de 57 a 58, durante 47 jogos, marcou 13 gols, 2 de cabeça, 1 impedido, inclusive, 4 de pênalti. Uma coisa maravilhosa. A minha Bíblia, não, a Bíblia é muito complicada, não dá para lembrar. Acontece é que a gente sempre fala com muita facilidade dos assuntos que nós gostamos.
Tem gente aqui, por exemplo, que usa a desculpa de ele não consegue lembrar de um texto da Bíblia, mas sabe falar sobre bula de remédio, usando termos técnicos. Não, porque aquele cloridrato de Chambers Nice, 2,5 miligramas, não é? Aí você fala de um cara da Bíblia, mas eu não consigo. A questão é, a gente sempre consegue falar com propriedade daquilo sobre o qual nós somos apaixonados. Deu para entender o que eu estou querendo dizer com isso? O que falta para nós é paixão. Às vezes eu vejo uma moçada dizendo assim, mas eu não consigo entender teologia. É o mesmo cara que depois de dizer isso no domingo à noite na igreja, vai para a escola na segunda-feira e estuda física, química. E cara, se você consegue entender química, física, você consegue entender teologia. Garanto para você. Primeiro porque teologia é mais legal do que química e física. E mais fácil em alguns pontos, eu diria. Mas eu não consigo. E aí, porque a Bíblia é muito difícil. Andar é difícil. Tanto é que várias vezes você tropeça, você cai, ou como o nosso irmão Beto, estoura um joelho depois do outro. Mas por que a gente anda? E anda relativamente bem? Porque a gente faz isso todo dia. A reação inevitável, a primeira reação inevitável que Deus quer de nós é a pregação do Evangelho como estilo de vida, crendo que Ele está presente. Enquanto eu prego sobre Jesus, Ele está presente, Ele está ali. O que às vezes nós não compreendemos é que a conversão da pessoa não é responsabilidade nossa. Mas eu sempre falo e a pessoa não se converte. Isso não é problema nosso. A Bíblia diz que nós deveríamos pregar o Evangelho e não converter pessoas. Porque a única pessoa capaz de converter o coração de um ser humano é Deus. Apenas o Espírito Santo pode converter o coração de alguém, não nós. No entanto, como Jesus sabia que a gente ia levantar um monte de objeções, veja o que ele disse. Continuando o texto. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. A gente olha para esse texto e já pensa num culto pentecostal. Tem um pessoal louco, eu não sei, acho que é no Canadá, inclusive morreu um pastor esses dias, que eles pegam serpentes. Alguém sabe, é no Canadá isso? Tem um pessoal louco, então eles fazem, a produção está me confirmando, então eles têm uns cultos baseados aqui em Marcos 16, que eles ficam pegando em serpente. Aí esses dias morreu um lá, e se a serpente pica, eles não tomam nenhuma coisa, porque eles dizem que se nós bebêssemos alguma coisa mortal não faria mal, e morre gente. Aí quando morre eles falam que é falta de fé e fica por isso mesmo. No entanto, veja o que Jesus está dizendo com relação à pregação do Evangelho. Expulsarão demônios. O que Jesus está dizendo é, não se esqueçam que conforme vocês vão pregando o Evangelho, o mal é vencido. Porque os demônios são apenas uma representação do mal na vida daquela pessoa. Jesus está dizendo, conforme você prega o Evangelho, o mal vai sendo vencido na vida daquela pessoa. E os demônios vão sendo expulsos, muito mais do que num momento em que as pessoas vêm à frente, naquela coisa que a gente vê na televisão, com a mão para trás, ajoelhadas, muito mais do que aquele ato, porque aquele ato pode ser apenas simbólico, porque expulsar o demônio na vida de uma pessoa é aparentemente muito mais fácil do que uma transformação de caráter que somente o Evangelho pode fazer. Mas o que Jesus está dizendo é, conforme você prega o Evangelho, a vida de Deus vai entrando na vida daquela pessoa de uma tal forma que há uma mudança, inclusive, no caráter dela. E assim como há uma transformação de caráter, não há demônio que resista a isso. E o mal simplesmente vai sendo vencido. Depois ele diz, falarão novas línguas. Você não pode esquecer que a Bíblia é um livro completo e uma história que acontece em Marcos tem a ver com toda a história da Bíblia. Automaticamente Marcos está nos remetendo à Torre de Babel. Lembra o que aconteceu na história da Torre de Babel, lá em Gênesis 11? A Bíblia diz que todos os seres humanos falavam uma só língua.
Só que como eles começaram a ficar poderosos e independentes de Deus, Deus gerou uma confusão e cada um passou a falar uma língua diferente. Falar línguas diferentes na Bíblia é consequência de um processo de pecado e um processo em que seres humanos tentaram se libertar de Deus. Veio a Torre de Babel, e o que acontece? Ninguém mais se entende. Aí Jesus diz: vocês falarão novas línguas. Você não pode se esquecer que essa promessa de Jesus se cumpre de uma maneira muito clara lá em Atos 2. Em Atos 2, um outro texto da Bíblia, diz que havia gente de várias nacionalidades reunidas num determinado lugar, e aí o Espírito Santo é enviado sobre aqueles cristãos que estavam ali. E aí, Pedro foi chamado a pregar, ele prega, e todas as pessoas, de todas as nacionalidades diferentes, mesmo não falando a língua dos discípulos de Jesus, por um milagre que Deus operou ali, conseguiram entender a mensagem do Evangelho. Seria mais ou menos assim: eu estou falando em português. No entanto, por algum motivo, hoje, resolveu vir aqui no ajuntamento gente de 30 países diferentes que não tem noção nenhuma do português. Mas por algum milagre que Deus operou, enquanto essas pessoas que não entendem nada de português estão sentadas e eu estou falando em português, elas estão compreendendo absolutamente tudo. Tanto é que eles falaram isso. O que está acontecendo? Porque nós estamos ouvindo esse cara falar em nossa língua materna. Era uma linguagem compreensível. O que Deus fez em Atos 2? Se em Babel, Gênesis 11, Deus fez com que todas as pessoas não se entendessem mais, em Atos 2, a história é consertada. Todas as pessoas voltam a se entender, mas depois do quê? Apenas depois de compreenderem a mensagem de Cristo Jesus. Ou seja, a lição de Atos 2 é: enquanto as pessoas não compreenderem a mensagem do Evangelho, enquanto as pessoas não compreenderem a Jesus Cristo, elas continuarão perdidas e sendo espalhadas pelo mundo sem rumo nenhum. A única possibilidade de consertar a bagunça que o ser humano fez na Torre de Babel é a reconstrução da vida debaixo do Evangelho. É por isso que Jesus diz: vocês falarão novas línguas, porque falar novas línguas significava compreensão de todas as pessoas do Evangelho. Ele diz mais: pegarão em serpentes. Quando você fala em serpente na Bíblia, você lembra do quê? Automaticamente a gente lembra do diabo, porque a Bíblia diz que Adão e Eva viviam bem no paraíso, estavam em profunda comunhão com Deus, até que Eva resolveu falar com a serpente. E a serpente falou assim para Eva: não, o que Deus falou não é bem assim. Ele ficou inventando um monte de desculpa. Deus tinha dito para eles não comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se eles comessem eles morreriam. A serpente falou assim: morre nada, vocês vão ficar igual Deus, ou seja, vocês não vão precisar ficar dependendo dele. E aí o ser humano comeu, morreu como consequência do pecado. A serpente fez isso. A serpente significa, na história bíblica, quase que a personificação do mal. Aí o que Jesus diz? Vocês vão ter um poder tal, conforme o Evangelho é pregado, vocês vão fazer o quê? Pegarem serpentes. Pegarem serpentes significa domínio sobre o mal. Aquela serpente que meteu medo, porque enfiou todo mundo na morte, agora não tem mais poder nenhum. Você pode pegar nela, você pode ter contato com ela. É aquela coisa, sabe que às vezes você deve ter perguntado assim: crente pode chutar macumba? Crente pode pegar em serpente, meu filho. Chutar macumba é fácil. É como algumas pessoas aqui, nós temos algumas pessoas aqui que não só chutaram macumba, como comeram frango e tomaram cachaça. É claro que num período anterior a alguns acontecimentos, hoje apenas comeriam frango. A farofa. E pegava a velha e levava para casa caso acabasse a força. A Bíblia está dizendo: o Evangelho tem um poder tal de transformação, que aquela serpente que estragou toda a história lá em Gênesis, agora não tem mais poder nenhum. Você pode pegar, inclusive, se ela acabar,
tentando contra a sua vida, mesmo que você beba algum veneno mortal, isso não vai fazer mal para você. E você vai impor as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Lembre-se que a doença na Bíblia é consequência do pecado que nós cometemos lá em Gênesis. O que Jesus está dizendo é: o Evangelho está restaurando todas as coisas para como elas deviam ser antes do pecado entrar na história. O mal não tem mais poder, não há mais bagunça nas nossas relações, nós agora nos compreendemos novamente porque estamos em Cristo. O inimigo não tem mais nenhum poder sobre nós, nós inclusive pegamos em serpentes, que é o símbolo maior do inimigo na Bíblia. Nós podemos beber alguma coisa mortal, isso não vai mais fazer mal nenhum, porque o que antes matava, agora não tem mais efeito sobre nós. O pecado não tem mais efeito sobre a nossa vida se nós estamos em Cristo. A Bíblia diz que Deus mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar, é o nosso substituto perfeito diante de Deus, que morreu na cruz, pagou o preço de todo o nosso pecado, e agora a morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Ele ressuscitou, como nós celebramos na Páscoa, demonstrando que Deus aceita aquele sacrifício e elimina a morte da história. Nós podemos beber alguma coisa mortífera, porque agora a morte não tem mais domínio sobre nós. O que Jesus está dizendo é: vocês vão pregar o Evangelho, mas não se esqueçam que o poder que está operando em suas vidas e através da vida é sobrenatural, é meu, eu estou acompanhando isso, e enquanto vocês pregam o Evangelho, vocês não têm noção da transformação que está acontecendo na vida das pessoas. Não há para medir o milagre que acontece na vida das pessoas quando o Evangelho é pregado para elas. Acontece que nós, quando falamos em milagre, nós pensamos principalmente na cura do corpo, de alguma doença que nós temos. No entanto, a Bíblia, sempre que fala da pregação do Evangelho, fala do mal maior sendo eliminado, que é a nossa distância de Deus. Nós nos reaproximamos de Deus, nós temos vida com Deus, aquilo que estava rompido agora não está rompido mais, nós oramos e Deus nos ouve, nós cantamos e Deus nos ouve, nós estamos aqui reunidos em culto e Deus recebe o nosso culto, tudo isso através de Cristo Jesus que está presente. A ressurreição fez isso. A reação inevitável é: eu prego o Evangelho e creio profundamente que sinais vão sendo feitos. Isso não quer dizer, claro, que pessoas não são curadas. Caso você tenha notado, nós não falamos muito sobre isso, mas o fato de nós não falarmos muito sobre isso não significa em hipótese alguma que nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus pode curar qualquer coisa? Pode. Nós só não cremos que o milagre precisa ser banalizado. Porque o milagre, quando feito em atacado, se banaliza. Eu creio que Deus pode curar qualquer coisa. Mas eu creio num milagre que é muito mais profundo do que a cura de um câncer, que é a transformação de um coração como o nosso. Porque qualquer pessoa minimamente consciente da própria vida sabe que talvez o maior milagre seja o fato de Deus estar transformando o nosso coração. Porque o nosso coração é pior que um câncer. O nosso coração é pior do que qualquer doença. A Bíblia inclusive diz que o coração do homem tem uma doença incurável. No entanto, a mesma Bíblia diz que o Evangelho vem para curar aquilo que era considerado incurável, e cura o nosso coração e nos aproxima de Deus. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que topam, conforme vão caminhando, pregar o Evangelho. O que Jesus está dizendo é: conforme você prega, eu vou mudando a vida daquela pessoa. É como se, enquanto eu oro pelo Guilherme, e agora, a minha oração não é mais para que Deus cure o dedo do pé dele. A minha oração é para que Deus mude o coração dele. É como se eu estivesse orando num ouvido e Jesus estivesse no outro ouvido, trazendo palavras que eu não conseguiria dizer e mudando aquele coração. Imagine se esse mesmo Jesus aparecesse para você de manhã e dissesse assim: cara, você vai para o seu trabalho, não vai? Vou.
Você vai conversar com tal pessoa? Eu vou junto, porque é o seguinte, hoje eu quero mudar a vida daquela pessoa, hoje é o dia que aquela pessoa vai se encontrar definitivamente comigo, você vai e fala que eu estou dando apoio. Você falaria diferente. Você falaria diferente. Ou talvez pela primeira vez falaria. Acontece que, se a ressurreição é real, é assim que acontece todo santo dia. Aí o texto termina dizendo, depois de ele ter falado essas coisas, porque claro que o ser humano sempre precisa de uma prova, né? O Senhor falou que vai ter sinal, legal pra caramba, hein? E aí? O que acontece logo depois? Dá uma olhada no texto. Depois de ter falado isso, o que aconteceu com ele? Ele foi elevado aos céus. Então os caras estão ouvindo Jesus falando assim, o Senhor está querendo dizer que vai fazer uns sinais aí. Que garantia a gente tem? Ele começa a levitar. Se eu fosse um discípulo, eu ia pensar assim, tá querendo fazer mágica. Do tipo assim, ele sobe até aqui, depois desce, fala assim, viu? Como eu tenho poder? Eu não sei se você ia pensar isso, mas eu ia, sim. Só que aí quando ele começa a ter uns 10 metros, fala, nossa, tá alto, né? E vai indo. Aí até que algum fala, acho que não vai voltar, hein? Vai indo, passa a nuvem. Um outro que era mais pentecostal estava ali, já profetizou, falou, parece um avião, que não tinha naquela época, né, que eu estava profetizando. Olha, não é o padre balão, não é o padre do balão. Foi. E os caras ficaram tão embasbacados que isso não é dito no Evangelho de Marcos. Mas num outro Evangelho diz que eles estavam lá assim. Provavelmente eles eram tão burros quanto qualquer um de nós que iam ficar lá a vida inteira esperando. Mas só que não cai. Eles acham que era assim, um balão de gás hélio que chega uma hora explode e ia cair. Eles ficam lá. Olha. Aí Deus manda um anjo. Fala assim, o anjo chega, como se eu chego num lugar e está todo mundo olhando para cima, você olha também. Aí o anjo chegou e falou assim, o que há, velhinho? Aí o anjo, olha, você aconteceu alguma coisa aí, pessoal? Não, Jesus lá, Jesus. Que Jesus? Jesus aí. O que aconteceu? Subiu. Onde? É o que a gente quer saber, não tá voltando não. Aí o anjo fala assim, gente, o negócio é o seguinte, eu sou um anjo. E da mesma forma que vocês viram aí Jesus subir, ele vai descer. O que ele tinha dito para vocês? Para ir para Jerusalém? Não, vamos embora, camarada. Vamos. Acorda. Aí os caras entenderam assim, então esse Jesus que ressuscitou e disse para a gente pregar o Evangelho e disse que faria sinais para confirmar essa palavra, agora ele subiu e está sentado à direita de Deus, o que significa realeza e poder absoluto. Então quer dizer então que quando eu fizer qualquer coisa que ele falou para fazer, aquilo chega no céu e ele diz para Deus lá dele, pode confirmar o que a galera fez lá, porque é o que eu falei. É exatamente isso. Então quer dizer que agora nós estamos reunidos aqui em culto e nesse exato momento Jesus está sentado à direita de Deus, falando assim, abençoa o pessoal lá porque estão reunidos em meu nome. Quer dizer que então Jesus é o nosso intercessor lá junto ao Pai? Quer dizer que Jesus passa na frente, ele está na frente, atrás, em cima, do lado. Ele é tudo e vai passando, vai passando. Tem até a música depois. Quer dizer que quando eu oro pelo Guilherme, essa oração chega lá para Jesus, como se fosse assim um pacote, sei lá. E aí Jesus pega esse pacote e fala assim, ele dá um carimbo de aprovado, entrega para Deus e fala assim, pode mandar lá que... faz o tique. Isso mesmo. Legal. Será que as coisas que Jesus disse que iriam acontecer, acontecerão? Será mesmo? Se ele ressuscitou, vão acontecer. Se ele ressuscitou, essas coisas vão acontecer. No entanto, Eide, volta um slide para a gente. Estes sinais
acompanharão os que crerem. Crerem o quê? Os sinais? Não. Crerem em quê? Em Jesus. Que Jesus? Aquele que está se mostrando àqueles discípulos. O Jesus que ressuscitou. Estes sinais vão acompanhar aqueles que crerem de verdade que Jesus ressuscitou. Porque aqueles que creem de verdade que Jesus ressuscitou têm a vida totalmente transformada. E eles não vivem mais como viviam antes. É impossível viver como você vivia antes, sabendo e tendo a plena convicção de que Jesus ressurreto está do seu lado. É impossível viver da mesma maneira. É impossível saber do maior acontecimento da história e não viver de acordo com o maior acontecimento da história. É impossível ouvir falar sobre a ressurreição, crer na ressurreição de Jesus e voltar para casa hoje e ter a mesma semana que nós tivemos na semana passada. É impossível. Só é possível que isso assim aconteça se nós simplesmente ainda não cremos totalmente no poder da ressurreição. Porque se Jesus ressuscitou dentre os mortos, tudo, absolutamente tudo, já mudou. A nova vida já está disponível. Os sinais hão de acompanhar aqueles que creem, daqueles que em tudo pregam o Evangelho. Em tudo pregam o Evangelho. Essa é a reação inevitável que eu espero que aconteça em nós, não através de uma série de pregações de 4 domingos, mas da consciência de que o nosso Mestre ressuscitou. Na consciência de que o nosso Mestre está vivo. Na consciência de que toda essa história é real. E da mesma forma que o nosso coração foi transformado um dia, através da nossa vida, outros corações podem ser transformados. Para a glória do Senhor. Para a glória do nosso Deus. Para a glória daquele que é o único digno de louvor. Nosso Deus, nosso Rei e Redentor Jesus Cristo, pelo qual vivemos, respiramos e fazemos qualquer coisa. Somente a Ele seja a glória. Somente a Ele. Senhor, obrigado pela presença de Jesus em nossa vida. Obrigado pela ressurreição. E eu peço que o Senhor nos ajude a reagir da maneira como a Tua palavra nos incentiva a reagirmos, para a glória do Senhor. Pregando o Evangelho, crendo que na pregação do Evangelho sinais vão acontecendo para transformar vidas, muito mais do que curando o corpo, curando o coração e a alma e nos aproximando do Senhor. Crendo que o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade, e outorga esse poder e autoridade à Tua igreja que somos nós. Nós agradecemos por esse privilégio e pedimos perdão por tantas vezes que negligenciamos isso. Nós assim oramos e pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.